Show! Boa noite, pessoal. Para aqueles que já chegaram, vão ficando à vontade, vão fazendo suas anotações. Aí, mais tarde eu vou abrir para perguntas aí, o compartilhamento, tá bom? A nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre rapport, a arte da conexão humana. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Saulo de Paula, hipnoterapeuta. Eu tenho meu consultório aqui em Guaratuba, no litoral do Paraná. E trabalho com hipnoterapia, psicanálise, eventos, formações, entre várias coisas e consultorias para a empresa. Até o assunto dessa aula, a minha vontade de trazer esse assunto tem uma frase da constelação familiar que é muito interessante, que eu até postei hoje, que ela fala que o que vem antes é mais importante do que vem depois. Isso falando na ancestralidade, honrar pai e mãe. Mas a gente pode trazer isso também para a nossa vida em várias questões. Um exemplo é sobre quando falamos de hipnose não verbal, falamos de hipnoterapia, a psicanálise, a terapia como um todo, e até no processo de vendas, no processo da comunicação humana, tudo que vem antes é mais importante do que aquilo que você fala. Então, esse é um tema profundo, um tema importante, e até nisso eu já vou até respondendo um pouquinho o que o Xande tem perguntado bastante, né? Claro, eu não conversei com ele bem específico o que que ele procura, né? Mas todas essas aulas, esses encontros nossos, tudo isso já faz parte também da hipnose não verbal. Faz parte de tudo que vem antes. A técnica por técnica, você pode aprender em qualquer lugar, mas você só vai ser efetivo quando você praticar. E até porque nós fazemos parte, né, até de algumas equipes, nós temos algumas formações, como o nosso mestre Paré, e que a gente tem protocolos a seguir e algumas questões, né? Alguns sigilos que também são importantes. Então, é claro que eu não vou conseguir entregar tudo para vocês, dar uma formação de hipnose não verbal aqui, não é esse o intuito. O intuito é expandir a consciência, despertar para isso. Mas tudo que nós ensinamos aqui pode ser utilizado para hipnose não verbal. A hipnose não verbal ela pode ser ensinada. A teoria, mas a prática você vai precisar estar num ambiente seguro, num ambiente controlado, com pessoas que têm entendimento, para você aflorar isso, para você se tornar mais genuíno. Mas se você participar das aulas, você já vai aprender muita coisa. E também nós temos os nossos eventos presenciais, inclusive em breve nós vamos ter um agora, dia 12 de julho, aqui em Joinville, para quem quiser estar com a gente, tá? Mas vamos ao assunto. No mundo de mensagens rápidas, conversas interrompidas e relações superficiais, a habilidade de criar conexões genuínas virou uma das competências mais raras e valiosas da vida moderna. Isso é muito fato. Hoje nós vamos aprender um pouco então sobre o que é o rapport, mas como viver essa comunicação humana presente e transformadora. Essa que é a ideia. É claro que eu me posiciono aqui com muita humildade, eu sei que o grupo é muito rico, tem muitas pessoas que sabem de maneiras diferentes, e o que eu vou trazer para vocês aqui, até peço desculpa que eu estou meio rouco, porque nós estivemos fazendo a vivência esse final de semana, então eu falei bastante. O que eu vou trazer para vocês também é um pouco do que eu apresento nas empresas. Um dos meus ramos é o corporativo, onde eu apresento muito a programação neurolinguística, o processo de coaching, o próprio comunicação, né? Então eu trouxe algumas dicas e algumas coisas do que eu trabalho também nas empresas. Também o que eu trabalho no consultório e um pouco do que eu tenho percebido nessa jornada, tá? Então vamos lá. Fala Álvaro entrando aí. Isso. Só ver aqui que meu. Aí, agora mudou. Joia. Deixa eu mudar minha telinha de lugar aqui para enxergar. Por que falar de conexão hoje? Antes de entrarmos em técnicas, conceitos ou teorias, eu vou convidar vocês a refletir por 2 segundos aí nessas duas perguntas, tá? Quando foi a última vez que você realmente sentiu ser ouvido? E qual foi a última vez que alguém parou
olhou nos seus olhos e esteve 100% presente com você. Essa aula vai falar um pouco sobre isso. Se você é pai, se você é esposo, perceba o quanto, mesmo a gente falando sobre isso no dia a dia, o quanto nós dispersamos, né? Nós já sabemos disso por causa desse celular, né? A todo momento, raramente a gente está nesse estado de presença, que é o que nós mais batemos na tecla, como o Álvaro também mencionou bastante, eu mencionei na primeira aula e volto a mencionar, e vocês vão ver a gente falando isso, que é todas essas fugas. Então, ser ouvido ele é muito mais profundo. Uma pessoa percebe que ela está sendo ouvida quando você dá continuidade no assunto dela, principalmente. E pode ser qualquer assunto, pode ser até irrelevante para você. Nós tivemos com o Álvaro uma experiência interessante nessa vivência final de semana, onde nós estávamos numa turma jóia, uma turma bem legal, engajada. Todos nós fizemos tratamentos entre nós também. E foi interessante que uma das integrantes lá, ela foi dar um feedback no final para nós, que nós sempre pedimos para evoluir e tal. E ela fez uma queixa interessante, que ela falou assim: eu até gostei de muitas coisas, umas coisas eu acho que foi legal, não sei se eu entrei no transe ou não, mas eu não gostei muito das conversas paralelas. E aí, todos nós do grupo, tipo, praticamente 100% da opinião, fora ela, não concordou com aquilo. Por quê? Porque, na verdade, nós estávamos num momento onde estavam aflorando as emoções e o grupo estava presente a ouvir o que cada um percebeu, mas ela não. E aí, eu conversando com ela, eu entendi que, na verdade, ela estava lá, mas com uma mente em outro lugar. Ela tinha deixado de fazer algo e não saiu daquele algo. Ou seja, ela não estava nos ouvindo, mas nós estávamos lá para ouvir ela. Então é muito sutil, a todo momento nós estamos viajando em outras realidades, em outros momentos, em outras coisas e raramente estamos presentes. E às vezes tudo que nós precisamos está ali na nossa frente, é normal isso, como foi isso na vivência, todo mundo estava engajado e ela investiu, né, Aura? Investiu bastante, estava lá com a gente e ainda assim ela não se permitiu estar no estado de presença e está tudo bem. Então, reflita um pouco sobre isso. Quando que você realmente se sentiu ouvido? Será que você está ouvindo as pessoas primeiro? Ou você está só procurando ser ouvido também? É importante refletir sobre isso. E agora nós vamos aqui, ó. O que que é a ideia aqui, tá? O que que você vai aprender aqui hoje, nessa troca, tá? E novamente me coloco com muita humildade. Eu não quero dizer para você que isso aqui é o todo, que tem que ser assim. Não, não se trata disso. Se trata de como eu tenho percebido a minha jornada, tá? Então, o que que é o rapport da forma profunda, né? Muito além da definição superficial, é isso que eu espero passar para você. Porque a conexão humana é uma necessidade biológica e não apenas emocional, tá? Na aula passada do Álvaro, quem não assistiu, assista lá, ele fala muito na questão científica, vai profundo da questão não verbal. É interessante vocês aprofundarem com outras leituras, outros estudos, que lá está um texto muito rico também. Como criar sintonia emocional com qualquer pessoa, amigo, cliente, familiar, pacientes. Perceba, nós estamos falando como criar sintonia, uma conexão real. As barreiras invisíveis que sabotam essa conexão. O que que é o anti-rapport, né? Se você pode criar o rapport, mas o que que te atrapalha o teu rapport? As ferramentas práticas e simples para criar empatia real e como aplicar tudo isso no dia a dia, do ambiente do trabalho e nas relações. E também eu vou me permitir a citar para vocês alguns filmes e livros, inclusive até, talvez eu até mostre um trechinho de um filme que eu acho bastante interessante para você ver o rapport acontecendo, né? O filme ajuda muito, fica mais fácil para os visuais aí também, visual, auditivo e sinestésico, tá? Então vamos dando sequência aqui, ó. Rapport. A ponte invisível entre duas mentes. A palavra rapport vem do francês e significa literalmente estabelecer uma ponte.
é essa conexão, é esse elo, criar essa ligação. Não é uma técnica fria, técnica por técnica, tá? Que também não é a nossa ideia aqui ensinar técnica. Só a técnica por técnica você vê em outros lugares. Você precisa entender a essência por trás disso, tá? Como se posicionar, qual a intenção de estar usando isso. Imaginem duas imagens separadas por um rio. O rapport é a ponte que liga essas mensagens, criando um espaço entre esses dois lados, né? Com fluidez. E aí nós temos exemplo aqui de Milton Erickson, um dos maiores nomes aí da hipnose moderna, né? Se você não entrar no mundo da pessoa, ela jamais permitirá que você conduza para um novo estado. Dá para nós entendermos também como uma dança, né? Eu não tenho que chegar conduzindo, eu tenho que chegar, me deixar ser conduzido, entrar no ritmo da pessoa para em um determinado momento eu começar a conduzir. Se eu chegar querendo conduzir uma conversa, uma negociação, uma terapia, eu crio resistência, eu crio confronto e eu afasto os relacionamentos de mim. Já uma frase de Daniel Goleman, né? A qualidade da sua conexão, está aqui embaixo para vocês refletirem também sobre esses autores, é interessante vocês lerem sobre isso, tá? Mas vamos entender um pouquinho o que que acontece em nosso cérebro. O rapport não é apenas uma sensação, é uma resposta neurobiológica. O sistema límbico, centro das emoções que regula esse vínculo emocional. Daqui a pouco eu vou dar para vocês dois exemplos, tá? Um exemplo de consultório e um exemplo de amigo meu, em relação a falando sobre rapport. São dois exemplos que eu tenho assim de vida e que me ajudam muito a entender e sempre voltar para essa conexão mais profunda. Mas nós também falamos sobre os neurônios espelho, isso aqui vocês vão ver muito na programação neurolinguística. Isso aqui, quando eu estou dando treinamento para a empresa da PNL, fala-se muito sobre isso, né? Aí vai falar sobre espelhamento, vai falar sobre as células que nos fazem sentir, né, o que o outro sente, ou apenas observar, aquela coisa, né, de você, gestos abertos, de você seguir, de você respirar igual a pessoa, de você fazer os meus gestos, tudo isso aqui, mas nós vamos falar além. Como eu mostrei nos vídeos para vocês, vocês viram que tem várias vezes ali, tem uma vez que eu estou fazendo até com uma senhora, que eu estou atrás dela, fazendo um magnetismo, e eu não falei nada, né? E ela nem está me vendo, e ainda assim ela está numa conexão tão profunda comigo que o corpo dela se permite cair para trás. Então, nós vamos falar do rapport com o magnetismo que vai além daquilo que é só visto, verbalizado, tá? E aí nós temos detalhes como ocitocina, o hormônio da confiança, e do vínculo, tudo isso que são reações químicas, biológicas que acontecem no nosso organismo. E isso é um significado de que o outro se sente seguro, acolhido e aberto ao diálogo. Isso é primordial, principalmente para o processo terapêutico, tá? Joia, mas aqui nós entramos aqui no que eu gosto de chamar da cereja do bolo, tá? Porque na minha jornada, de muitas vezes fazendo treinamento, estudos, eu sempre estudei esses três pilares, mas que são fundamental, né? Assim, para que aconteça o rapport. Só que olhem aqui para esse primeiro aqui, onde ele fala assim sobre empatia, tá? Sentir como o outro não é ter pena, não é compadecer, é conseguir olhar o mundo com os olhos da outra pessoa, entrar na realidade dela por alguns instantes. Ok, ok, empatia. Um exemplo, né? Alguém diz, estou com medo de fracassar. Empatia não é dizer, não fique assim. É dizer, imagine como você deve ser, como isso, eu imagino como deve ser difícil. Mas agora, vamos falar aqui bem claro entre nós. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou casado, tá? Eu tenho duas filhas.
A Sofia de 7 e a Gabi de 14 anos. Sou casado já há 22 anos praticamente. Desde que comecei a namorar, para mim foi um casamento. É, Mas eu atendo várias demandas, então não tenho nada contra. Mas agora vejam esse exemplo que eu vou dar para vocês. Como eu atendo a algumas empresas, então uma das diretoras das empresas aqui achou por bem que eu ajudasse ela com os gerentes. E aí eu comecei a atender gerentes de outras cidades. E a primeira gerente da outra cidade que eu fui iniciar o projeto online, ela iniciou a sessão comigo, eu não conhecia ela, né? Uma jovem, ela tinha 27 anos. Ela iniciou a sessão dela e ela falou assim para mim, falou, Saulo, eu estou num casamento, esse casamento há 9 anos, eu casei muito jovem, foi o primeiro amor da minha vida, e quando nós casamos, nós viemos de São Paulo para o interior, aqui para o lado do Rio Grande do Sul, e eu estou longe de toda a minha família, e nós tínhamos um acordo. Ele podia sair com qualquer mulher que ele quisesse, eu podia sair com os outros homens, só que eu nunca quis sair. Ele sempre saiu com outras mulheres, eu não. Mas aí eu falei para ele, tipo, você pode sair, mas saia com mulheres diferentes. Veja só, isso ela me contando. Aí ela falou, só que nos últimos meses ele começou a se relacionar com uma mulher do trabalho e começou a se relacionar várias vezes. E para piorar, ele trouxe a mulher para dentro de casa. Veja a situação. Novamente, não estou julgando, não tenho nada contra. Só que pense assim, então agora ela está num relacionamento onde ela estava casada, o marido traz mais uma mulher e agora ela está junto com a mulher. E aí ela falou assim, Saulo, e aí eu também comecei a me relacionar com ela e gostei. Ok. Então agora nós damos uma pausa e pensamos assim, tá, eu, o Saulo, sou casado, estou com a minha esposa há 22 anos, tenho duas filhas, amo minha família e a maneira que nós conduzimos isso, certo? Ok. Eu, terapeuta, sem julgamento, mas agora reflita: você acha que eu consigo ter a empatia, como seria dito, de eu me colocar no lugar do relacionamento dela? É óbvio que não. Aí que entra um detalhe: nós não precisamos nem devemos tentar entrar na ótica do cliente. Eu preciso me posicionar observando. Isso, na minha opinião, sim, é ter empatia, observando, entendendo que eu não sou capaz de entender ou perceber o que ela percebe, mas eu sou capaz de conduzir e influenciar ela para que ela evolua. Detalhe, sou capaz de influenciar ou ajudar para que ela evolua. E é aí que chega as quebras de padrão. Então eu olhei para ela e falei o seguinte: tá, então você está me dizendo que você está num relacionamento, que agora veio a moça, e você se relacionou com ela também gostou. Como que você se sentir? E aí, ela olhando para mim, ela falou assim: Saulo, eu quero continuar nesse relacionamento e me sentir bem. Só que quando ela falou assim, ela falou: eu quero continuar no relacionamento e me sentir bem. Viu o gesto que eu fiz? Foi exatamente o que ela fez. Então eu entendi que o racional estava maquiando e tentando dizer, mas o inconsciente estava me dizendo que não estava legal. Mas ok, nesse momento eu sou terapeuta, eu não posso confrontar, não é hora. Eu ainda não estabeleci o total rapport. Então eu falei para ela, ok, então vamos fazer um projeto de terapia para entender o que está incomodando e que ainda você não está se sentindo bem no relacionamento. Se é isso que você quer, show. E aí eu comecei a questioná-la.
No decorrer, eu já sabia o resultado disso, mas no decorrer, ela começou a entender que ter uma mulher mais bonita do que ela, isso pela ótica dela, mais bonita do que ela, com o corpo mais perfeito com ela, na mesma cama, ela de um lado e a moça do outro e o marido no meio, para ela estava sendo insuportável essa comparação. Não tinha necessariamente a ver com a experiência que ela teve com a mulher, mas com a comparação que ela estava tendo e o desprezo que o marido começa a ter com ela e estar mais em relação à outra. No final da terapia, ela percebeu que ela estava num relacionamento que não era legal para ela e no final acabou os três se afastando. Vocês percebam que no início eu percebi a linguagem não verbal dela, eu sabia o que ia acontecer, mas eu estava olhando de fora, era mais fácil. Então, a empatia, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a todo momento o meu ego, o meu sistema de crenças vai estar num julgamento, e eu preciso estar em estado de presença para outra pessoa. Eu ser o espelho para que ela perceba. Opa, isso. Agora eu vou dar outro exemplo para vocês de uma pessoa que teve a total capacidade de entrar no mundo da outra. E esse exemplo vai ficar bastante gravado para vocês, porque ele é muito interessante. Eu tenho um amigo, o apelido dele é Bacana, só para vocês terem uma ideia. É uma pessoa assim sensacional. Ele mora lá na cidade de onde eu venho, Guarapava, interior do Paraná. E eu conheci ele numa época em que eu fazia uma consultoria para uma empresa de beneficiamento de madeira, e desde então a gente tem uma amizade. Quando eu conheci ele, eu soube que ele tinha diabetes, e essa doença começou a piorar, a ter novos sintomas nele, e uma das coisas que aconteceu, ele começou a perder a visão. E era um cara assim, é um cara sensacional, e ele é novo, ainda tem 50 e poucos anos, e ele ficou totalmente cego. Então o mundo dele, né, desabou, ele passou por um processo e tal. E aí um dia eu fui visitar ele, aí ele já estava mais adaptado e tal no mundo dele, né? E ele falou: Saulo, agora eu estou num projeto, agora eu estou mais animado, porque eu estou num projeto onde tem outras pessoas que são deficientes visuais, e lá eles estão me ajudando eu a me reconhecer novamente, eu a adentrar nesse mundo, né? Eu aprender a me virar diferente. Eu falei: nossa, que legal, mas o que que você faz lá e tal? Ele falou: olha, lá eu conheci um menino, esse menino ele tem 19 anos e ele é cego de nascença. E aí esse menino chegou para mim e fez uma pergunta, e que é a pergunta que eu vou fazer para vocês pensar como que vocês responderiam. Esse menino de 19 anos, cego desde nascença, ele chegou para o meu amigo Bacana e falou o seguinte: falou, Bacana, você que é cego agora, mas que enxergava antes, eu sempre quis saber qual que é a diferença entre a mulher loira e a mulher morena. Pensem nessa pergunta, como que você responderia para uma pessoa deficiente visual que nunca enxergou, chegar para você e perguntar a diferença entre uma mulher loira e uma mulher morena? Aí veja só a sabedoria do meu amigo Bacana. Ele disse que refletiu um pouquinho e falou: viu, você já comeu carne de frango? Ele falou: já. Você já comeu carne de gado? Ele falou: já. Ele falou: então a carne de frango é igual a mulher loira e a carne de gado é igual a mulher morena. Veja que interessante, ele satisfez a resposta para o rapaz. Mas por que que ele conseguiu dar uma resposta tão profunda que nós jamais iríamos pensar nisso? Porque ele estava nesse momento no mesmo mundo, a empatia era total, porque ele estava no mesmo nível do rapaz. Ele percebeu que, se não enxerga, ele tem a percepção melhor. E que a resposta que ele desse, que fizesse sentido para o menino, ele ia aceitar numa boa e ia resolver a resposta dele. Nós não teríamos essa capacidade, por quê? Porque nós
não entenderíamos o que é vivenciar 4 horas ou 19 anos da vida sem enxergar. Então, quando você pensar em rapport, pense nisso, sobre você estar no estado de presença, só estar para outra pessoa, ouvir ela na essência, guardar os teus julgamentos e tentar entender o que que ela realmente está querendo dizer, o que que ela como um todo está expressando, para daí você conseguir, talvez, conduzir ou direcionar essa pessoa para algum lugar. Mas, além da empatia, devemos ter congruência com tudo isso que eu te falei, ser autêntico, ser verdadeiro em cada gesto, em cada olhar, em cada tom de voz. As pessoas percebem quando estamos sendo artificiais, como eu dei o exemplo da minha cliente. Se você estiver irritado, é melhor reconhecer e regular suas emoções do que tentar fingir. É a pior coisa. O inconsciente vai fazer a leitura muito antes do consciente. Aceitação incondicional, acolher o outro sem julgamento, é criar um espaço emocional seguro, onde o outro se sinta realmente seguro e acolhido. Tá? Rapport é o rapport de alma, realmente. Ferramentas práticas para criar o rapport, de forma natural. Agora vamos descer um pouquinho da teoria para a prática. Aqui, três ferramentas universais, tá? Que qualquer pessoa pode aplicar a partir de agora. Espelhamento sutil. Olha só. Discretamente o ritmo, a fala, os gestos, a expressão e até a respiração da outra pessoa. Isso acontece muito no consultório, para quem é terapeuta. Quando o cliente chega muito ansioso, um exemplo, respiração ofegante, senta. Toda essa questão, colocar ele numa poltrona confortável, perceber a temperatura. Lá nesse evento, no sábado, estava com a gente uma das nossas clientes e ela é de uma estatura bem baixinha. O Álvaro também vai lembrar dela. Ela é uma pessoa assim sensacional, uma pessoa muito experiente de vida. E nós estávamos fazendo as dinâmicas e em um momento ela tem algumas questões com uma das pernas dela que dói muito e ela sentou na cadeira. Mas por ela ser baixinha, as perninhas ficaram balançandinho. E aí eu olhando aquilo e olhando ali que ela estava passando a mão na perna, eu falei, opa, eu não posso deixar ela assim. Então eu fui até lá, peguei uma das almofadas grandes, cheguei e coloquei no pé dela. E ela olhou, ela já estava emocionada e ela se sentiu muito acolhida por aquilo. Por quê? Porque são coisas sutis, é você perceber como você pode ajudar a pessoa a estar mais confortável na situação em que ela está, no que ela quer resolver. E no consultório, isso é primordial. Você não tentar já fazer ela seguir você. Você entrar no ritmo dela, você deixar ela com a respiração mais ofegante, você acompanhar isso e aos pouquinhos você ir modulando você que vai chegar um momento da conversa onde ela vai estar totalmente tranquila. Daqui a pouco eu vou mostrar um trecho de um filme para vocês onde isso fica mais claro. É um trecho bem interessante que vai deixar mais gravado isso, tá? Cuidar muito para não imitar, sabe? É por isso que às vezes eu fico com receio, e eu vejo que o Álvaro também tem isso, da gente ensinar a técnica, tá? Tipo, a nossa ideia aqui não é ensinar você uma técnica, faça isso, isso, isso. Isso fica engessado. Isso tem que ser praticado. Porque o rapport não é imitar. Às vezes eu tinha no início, quando eu ensinava geralmente em empresas, as pessoas ficavam, saíam, iam almoçar, ficavam no shopping, nos lugares, começavam a imitar as pessoas. E isso é chato, é estranho, eu acho que às vezes até é infantil. Não se trata disso, tá? Se trata de você entrar nesse ritmo emocional, você entender a linguagem não verbal da pessoa. Isso vai muito além, tá? Exemplo prático, né? Se a pessoa fala devagar ou pausado, se ela fala com uma voz mais do interior, se ela fala com uma voz mais do centro comercial. Nos Estados Unidos, eles fazem muitos testes disso.
Teve até uma consultoria uma vez numa empresa de call center, onde eles aumentaram em, se não me engano, 28% as vendas no call center, só por um treinamento que eles fizeram para as moças, onde a pessoa que ligava do sul e falava mais do interiorzão, mais pausado e mais errado, às vezes, elas começaram a modular a voz. E os que eram do norte, que falavam mais rápido, falavam mais fluente, elas começavam a também modular eles sem ter um padrão call center de ser. Eles aumentaram as vendas em mais de 28% só de mudar isso. Isso não é só isso, na verdade foi profundo, né? Porque era o canal que eles estavam recebendo, né? A escuta ativa e validante. Esteja realmente presente. Novamente falamos do estado de presença, ouça até o fim antes de formular sua resposta. Essa briga do nosso ego é quanto mais a gente aprende, mais a gente faz, a gente quer responder já antes, já percebi, já percebi. E isso incomoda, por mais que você esteja certo. Faça perguntas abertas, deixa a pessoa expandir aquilo, deixa ela florear mais, ela vai se sentir acolhida. O que você sentiu naquele melhor momento, né? Valide o que o outro sente. Também eu vou mostrar nesse exemplo do filme, vai ficar mais claro para vocês esse exemplo. Calibragem não verbal, leitura dos sinais. Observe o que o corpo está dizendo. Mudanças no tom de voz, expressões faciais rápidas, respiração, movimentos de aproximação, afastamento. Pergunta-chave é o que o corpo dessa pessoa está me contando agora, que as palavras não dizem. Daqui a pouco até eu vou dar uma olhadinha, para quem tiver com a câmera aberta, que nós vamos demonstrar algumas coisas nesse sentido. O que que sabota o rapport? Se existe aquilo que conecta, existe aquilo também que desconecta, tá? Então, nós estamos falando aqui, ó, de julgamento precoce. Nós falamos sobre os anti-rapport, né? Falar de time, falar de religião e falar de política. Isso aí quebra qualquer relação antes de começar, né? Julgamento precoce, já achar que sabe o que o outro sente ou pensa. Um pouco do que eu estava falando também da minha experiência no consultório. A falta de escuta genuína, isso eu me policio e eu não estou dizendo que eu erro sempre. Como eu falei, eu tenho duas filhas. Cara, às vezes elas me dão cada lição. Ela chega a puxar eu na hora do almoço. Pai, eu tô mostrando agora a minha tarefa. Eu tô falando com você agora nesse momento. Olhe para mim, larga o celular. Tipo, são pequenos detalhes e que a gente peca, tá? Mas é para voltar nesse estado de presença. Postura defensiva. Eu e o Álvaro observamos muito isso nas vivências, né? É normal quando nós deixamos a plateia estar retraída, né? Até criar essa conexão. Interrupções constantes, ansiedade, parar de dar conselhos, tá? Sem ser pedido, principalmente. Forçar empatia, cara, isso desvaloriza muito a moeda de troca. Usar frases prontas, tá? Todos esses detalhes aí, eles são anti-rapport. Aqui, como eu estava comentando com vocês, filmes. Filmes que inspiram, né? Essa série aqui, ó, Lie to Me, é baseada em Paul Ekman. Essa é uma série bastante interessante. Ela fala muito sobre as microexpressões, sabe? Os gestos sutis. Tem muitos, muitos, muitos exemplos. É bem, bem legal de você assistir. Na natureza selvagem, uma mais para reflexão mesmo, né? Que é a felicidade. Deixa eu então tirar aqui, ficou na frente aqui. A felicidade só é real quando é compartilhada, né? Que às vezes a gente se isola porque a gente acha que precisa encontrar felicidade, mas ela precisa ser compartilhada. Então é um filme interessante para você refletir sobre o teu momento de vida. Sem Limites é o filme que eu vou mostrar um trechinho para vocês. O Sem Limites, a ideia dele fala sobre uma droga e segundo o filme, lá os cientistas tiraram essa droga do cordão umbilical do bebê, que é onde, no nascimento, é onde eles sofrem uma sobrecarga de muita informação. E eles criam uma vitamina, uma pílula desse cordão, do que sai do cordão umbilical,
e que essa pílula estimula o cérebro, ele otimiza o cérebro. E aí, nesse filme, ele passa toda essa história onde a pessoa consegue acessar esse estado de presença tão grande que ele consegue acessar tudo que ele tem na memória e também estar atento à leitura, do momento atual. Eu vou mostrar na cena, vai ficar mais interessante. E aqui tem uma série também que eu indico, é Uma Nova Mulher. Essa série ela trata um pouquinho da sistêmica. É uma adaptação da constelação familiar, tem todo o respaldo da constelação, mas trabalha muito a sistêmica. E lá também você vai perceber a observação, principalmente do terapeuta, em relação ao que a pessoa não fala, ao que ela expressa, tá? Fica muito nítido lá na série e é interessante para você entender tudo isso que a gente está falando. A prática guiada, né? Uma escuta profunda. Se estivéssemos agora em uma sala ao vivo, eu poderia pedir para você, aí, ó, escolha uma pessoa para você conversar por 2 minutos. É um teste que às vezes eu faço nas empresas, tá? E que vocês também podem replicar aí, de repente, na dinâmica de vocês, né? Depois, quem pegar esse slide, olhar a aula gravada, pode usar isso aqui, é interessantíssimo, tá? Apenas ouça, não interrompa, não dê conselhos. Depois pratique essa reflexão, tá? Isso aqui vai ficar como um material aí para vocês, para quem quiser praticar, ou você pode pegar esse material e também espelhar ele aí para você fazer a tua palestra, o teu treinamento, tá? Aí coloca o teu conhecimento, os teus exemplos, ou usa esse mesmo, não tem problema, tá? Reflexão aqui final, né? Não é o final total, vou mostrar para vocês umas outras imagens ainda. é, Antes da comunicação, né? Antes de encerrar, tá? Aí, foque nessas duas frases, ó. A conexão verdadeira é silenciosa. A alma reconhece outra alma antes mesmo das palavras. É o que nós chamamos da conexão de alma, né? Você estar presente, sem julgamento e apenas sendo um meio para que a pessoa possa evoluir, tá? A comunicação, na verdade, ela não começa na fala, ela começa no olhar, no corpo, na intenção e na presença. Pergunta de ouro agora. O que muda na sua vida quando você escolhe estar verdadeiramente presente com o outro? Façam mais esses testes e percebam em todas as relações de vocês o que que muda, tá? Aqui eu tenho algumas indicações para vocês de leitura, tá? Ó, a comunicação não violenta, como fazer amigos e influenciar pessoas e o corpo fala. Os outros livros não estão comigo, estão com clientes, mas o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoa é um livro que eu conheci há muitos anos atrás e ele me ajudou muito, principalmente na minha jornada comercial. Então, eu super indico, se tivesse que indicar um livro para você começar a entender um pouco mais disso, leia esse e você vai entender muitos exemplos aí interessantes, tá? Aqui também, a título de curiosidade, também de didática, para aqueles que gostam de aprofundar mais, tá? Uma base neurocientífica. O Álvaro também volta a afirmar, ele embasou bastante a aula passada na científica, é importante para você olhar aquilo. Quando duas pessoas entram em sintonia, seus batimentos cardíacos tendem a sincronizar. Inclusive, é muito utilizado aqui no Brasil a constelação com cavalos. Por quê? Porque o batimento cardíaco do cavalo, ele consegue perceber o teu batimento e ele adequa o dele ao teu muito rápido. Ele entra em sintonia instantânea com você. Aí, todas as outras questões mais científicas que também eu deixo para vocês aí como curiosidade, leitura, os neurônios de espelho, que é um pouco do que eu vou mostrar agora naquela questão do resumo do filme, tá? Ou sentir as emoções dos outros como se fossem nossas, lembrando que, na verdade, tudo que eu sinto do outro é porque também eu tenho, respingou em mim, eu tenho algo a resolver que está na mesma frequência daquilo que eu percebo no outro. O rapport ativa as mesmas áreas cerebrais que são ativadas durante as experiências prazerosas. Por quê? Porque você sentir em rapport é que você está se sentindo seguro, acolhido, que você se permitiu. Então, isso é bom, né? Você desarma. Ao contrário do que nós provocamos o sistema parasimpático do luta ou fuga, esse é um momento daquele relaxamento.
tá? Isso explica também o porquê daquelas induções que eu passei para vocês lá, que as pessoas já estavam mais abertas, tá? Desse slide aqui, eu estou encerrando esse aqui, mas eu vou abrir outro ali para vocês dar uma olhada. Então, eu agradeço, claro, a presença de vocês, por estar aqui na aula e daqueles que vão assistir depois, tá? E a qualidade das suas relações determina a qualidade da sua vida. Pratique rapport diariamente. Para quem ainda não me segue lá no Instagram, tá? Tá aqui meu Instagram, @saulohipnoterapia. Mais conteúdo sobre conexão. Nós estamos sempre postando as nossas vivências lá, tá? Joia. Deixa eu abrir agora aqui. Eu vou abrir um pouquinho para perguntas, tá? E aí eu mostro para vocês o vídeo que eu quero mostrar e uma outras coisas. Pode ser que na pergunta de vocês já surja isso também. Vou pedir para vocês, quem puder abrir as câmeras aí, fica interessante para eu poder ver vocês, tá? Isso. Pessoal, perguntas, compartilhar alguma coisa, sinta-se à vontade. Eu vi que tinha pergunta no grupo, não sei se quem perguntou no grupo está presente aí também. Perguntas, perguntas? Auro, acho que eles entenderam tudo. Olha, deixa eu mostrar aqui um pouquinho a cena desse filme aqui. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Isso vai abrir. Olha só isso que eu tô falando aqui, ó. Ver se ele vai reproduzir aqui. Já tinha mais razões para me afastar dela. Eu tinha sem pensar. Distância. Eu já gosto. Então, você perguntou que são as evoluções da peça dessa palavra. Eu acho que foi. E você ia conseguir pagar. Se fosse uma opção, nossa. Que bom. Meu Deus. Essa fotografia do isso fica contando tudo, gente. Você parece contando. Você não entendeu. Você vai acabar. Uma. É. Bastante. É isso que você quer? Ó, percebam aqui que nesse momento, essa é uma cena do filme Sem Limites, tá? Que eu estava comentando com vocês. Percebam aqui que nesse momento ele chegou até aqui, ele tinha ingerido essa pílula, ele não conhecia os efeitos dela, e quando ele estava subindo, ele deu de cara com a mulher que era esposa do dono do apartamento que ele estava. E ela já toda brava ali com ele, e ele não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Por que que ela estava tão brava daquele jeito. E ele com a cabeça lá em Nárnia pensando, meu Deus, e agora eu ingeri essa droga, não sei que efeito que vai dar e tal. Ele estava total fora do estado de presença. Mas observem agora quando essa droga vai começar a fazer efeito. Então, você de mim, você só tem um coitado parasita sugador de energia explorando seu marido. Mas minha certeza não devia incomodar tanto você, né? Qual era a sua proposta? Olha só.
Vocês perceberam que então a imagem estava ali, né, preto e branco para dar o contraste, e aí ele chega preocupado com a droga fora, total, não está no estado de presença. De repente a droga faz efeito e ele se coloca no estado de presença ali representado, ele tendo mais cor e ele começa a observar a luz. Aí ele dissocia um pouco, e ele começa a observar ela. Nesse momento ele observa ela tensa, segurando a bolsa. Ele observa a testa dela que está suando, os olhos muito abertos com raiva e a boca dela como estava falando. Ou seja, ele percebeu, poxa, realmente ela está muito brava, ela está com luta ou fuga pronto para me bater, ela está suando, mas ela está muito tensa na bolsa. Ou seja, tudo isso que ela está emitindo não tem nada a ver comigo, tem algo a mais. Mas por que que ele percebeu isso? Porque ele entrou no estado de presença. E aí vem outra técnica sensacional da PNL, que também é utilizada em várias questões na hipnoterapia, que é a quebra de padrão. Nesse momento, ele observando isso, porque ele está no estado de presença, ele sabe que no estado que ela está, não adianta ele bater de frente, ele precisa quebrar o padrão total. Então ele olha para ela e fala: qual é o problema? Aí desconcerta ela, porque, poxa, ela tá brigando, oh, é óbvio, eu tô brigando com você e tal. Mas quando ele pergunta, ela vai para o inconsciente. Opa, por que que eu estou brigando realmente? Começa o diálogo interno. E aí ele continua numa técnica interessante da PNL, que é, vamos voltar aqui, olha só. Como sabe que fato de mim? As pessoas não vão por aí quando vão passar com a pena de escola com essa população de doença suprema forte. Já foi tarado. Você andou me seguindo. Não, só reparei uma vez. Sofreu uma parada, não? Eu não podia saber. Eu já tinha visto essa roupa 2 anos atrás, na faculdade. Sentado no sofá na casa de uma menina com quem eu queria transar, esperando ela voltar do banheiro, torcendo pra ela ter uma cabeceira. De algum modo, meu subconsciente recuperou aquilo. Uma memória que eu nem lembrava mais que tinha. Olha, estava no tempo todo dessa precisão sessão. Você está pensando em trocar? Onde é que eu apareci? Aí depois de ele quebrar o padrão, ele repete o que ela falou. Outra técnica da programação neurolinguística. Ah, você está falando que eu sou isso, 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 isso. Ou seja, ele não discordou. Ele falou, mas isso não deveria ser o problema. O problema é esse juiz da Suprema Corte. Aí ela volta para ela. Mas você veja o que que é o estado de presença. Ele conseguir articular isso e dar continuidade. Até então ainda não está estabelecido o rapport. Ele quebrou o padrão, ele entrou na vibração dela, ele repetiu as coisas dela e agora ele está com o foco nela. Só que percebam o corpo dos dois, o que que vai acontecer agora, a hora que acontece o rapport. Tinha uma foto minha. Comece com a história do Cassie. Olha, indo para a porta, ó. Olha o corpo dela. Um fósforo de exposição no museu, artigo literário. O cara da TV pública estava toda fervilhando no meu lado no soltar, esperando ser impactada em monte de informações certas. Ela não tinha chance. Onde é que vocês sujaram? Perceberam isso? Aí, depois de estabelecido o rapport, ele vai testar, ele vai para o lado da parede. Ela, sem perceber, já mudou a fisionomia, já liberou a tensão e ela vai também. Agora, quando ela vai também, já vem o sorriso a partir dali. Ele pode vender o que precisar vender, e aí o filme segue, tem umas outras cenas lá e tal. É, esse trechinho do filme por si só já relata o que acontece no nosso dia a dia. Por que que eu não consigo vender? Por que que às vezes eu crio muita intriga com os meus colegas, com a minha esposa, com os meus filhos? É, porque se eu tiver no estado de presença, eu vou enxergar algo que eu não enxergo. Se eu pudesse dar um nome para essa pílula, eu daria de estado de presença, tá? Então é isso que precisa, e é disso que eu queria que o meu amigo Xande tivesse, e que eu acho que ele não está aí, para eu falar com ele sobre isso, né? Que a nossa ideia aqui no grupo não é não é
ensinar por ensinar, não é Opa, eu tô sim, entregar. eu tô sim. Ah, tá aqui, é bem você que eu preciso falar. Então, Xande, a nossa ideia, Xande, é assim, decoração mesmo. Tem muita coisa que, por questões dos protocolos aos quais nós seguimos, dos grupos que nós fazemos partes, nós não podemos ensinar. Isso são coisas específicas para pessoas selecionadas em ambientes seguros, porque tem muitas coisas que precisam estar junto com nós para você praticar, para nós entender que você saiu de lá sabendo, para você ter uma certificação. Então, respondendo a tua pergunta, eu posso aprender hipnose não verbal online? Pode. Só que o que você aprende, o que vem antes é mais importante do que vem depois. Tudo isso que eu e o Álvaro estamos expondo para vocês, É muitas porque uns coisas. fala, é porque uns fala também que não tem como aprender hipnose no verbal online. Eu fico na dúvida. Não tem como você aprender. A questão é que talvez o que você quer, nós não vamos conseguir dar. Aí são coisas diferentes, tá? Então, a hipnose não verbal você aprende até pesquisando hoje na inteligência artificial e tal, você vai aprender um monte de coisa. O que nós A estamos hipnose no verbal que eu entendendo falo é tipo um toque de Charcot que as pessoas fazem. Assim, a pessoa ela cai assim, a pessoa ela cai, né? É no sim, chão, né? Ela dando toque e tal. ó que interessante, o toque de Charcot eu te ensino agora. Veja só. Lembra que o Álvaro falou. Você chegou a assistir a aula do Álvaro ou não? Não, não, não cheguei Ó, a a ver, não, mas eu aula. quero rever, sim. Sim, ó, a aula do Álvaro, ó, volta a afirmar. A aula do Álvaro tem as questões que você está procurando, muito profunda. Ele falou até da analógica. Olha que essas são teorias que nem é tão falada. Se você entender um pouco aquela ordem, claro, você vai ter que pesquisar um pouquinho, talvez, para você entender, porque como é muito assunto, é Ah, vasto. é assunto bem abrangente, né? Lembre assim, o que vem antes é mais importante do que vem depois. Para você dar um toque de Charcot em alguém, essa pessoa ela tem que sentir autoridade em você, ela tem que estar num ambiente seguro, ela tem que se sentir acolhida e ela já vai ter criado rapport com você. Álvaro. Ah, tá. Não, olha como a importância dessa aula do Saulo de hoje, ó. Com essa conexão do rapport aqui e o que nós estamos trazendo, Então, eu daí. tenho problema na mão direita, eu sou cadeirante, né? Igual eu falei no grupo, eu sou cadeirante. Tem como eu aplicar um toque de Charcot em alguém? No caso? Sim, sentado, outra pessoa sentada na sua frente. Ela Ah, é? não Tem precisa, como? ela não precisa estar na vertical em pé. Ele vai entrar num transe encostado numa cadeira na sua frente. É só dar um toque assim, né? Acho É, que tem um não, não toque. é o toque. Xande, não é o toque, é tudo isso que você está entendendo para poder o toque dar o significado final, porque senão seria um dedo na testa e no peito. É, Isso é verdade. Aí os três dedos mágicos de cada um aí. é, É todo esse conjunto para a hora do toque de Charcot. Ah, é tipo um sim. rapó, né? É O exatamente. rapport faz parte. Entenda Isso. que a indução é o de menos, meu amigo. A indução é o de menos. A pessoa tem que entender o que, que é hipnose para ela e ela estar pronta para o processo. Você vê eu e o Álvaro derrubando todo mundo, mas é claro, nós mostramos a hora que nós estávamos derrubando. Eu não mostrei para você que elas já estavam com nós há 3 horas antes, nós explicamos como que a mente delas funciona, nós acolhemos ela, eu fiz uma meditação guiada e ela já estava se sentindo super segura porque sabia que nós éramos profissionais, nós estávamos ali para ajudar. Ah, Aí tu no não é assim chegar, falar, quer fazer um toque de não, Charcot não, com não, 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 você? não. Tudo que você vê não foi assim. Teve um preparo antes, entendeu? Se você chegar nas pessoas e fizer isso, elas vão bater em você. É verdade. Não vai dar certo. E outra, existem maneiras de fazer uma quebra de padrão instantânea? Existe. Acho que eu até falei, acho que até na primeira aula, você pode estar lá no centro da tua cidade, digamos assim. As pessoas estão caminhando normal. Você passa pela frente dela, para, olha no olho dela e fala, dorme. Você pode fazer isso com 100 pessoas. Então, eu sou doido Garanto, para aprender a fascinação também, a fascinação do garanto para olhar. Eu você acho muito legal.
Garanto para você que pelo menos umas 20 das 100 você vai conseguir fazer ela entrar em transe. Por quê? Porque é normal você passar na frente, não é normal você passar na frente, parar, olhar para ela. Tipo, são Isso. quebras de padrão, entendeu? Mas as pessoas vão estar distraídas e tal, então é uma ou outra você consegue. Mas isso é hipnose de palco, não é o nosso intuito aqui. O nosso intuito Aham. é você entender como levar a pessoa no processo. Você está de cadeira de roda, não tem problema. Milton Erickson também viveu na É, cadeira Newton de Eres, roda e ele então, eu hipnotizava todo fico. mundo sem de olho aberto, sem precisar. Então, não se prenda à técnica, entenda o que vem antes, entenda o Aqui vem jeitão, a antes. engrenagem da coisa, tá? E aí Eu tenho um amigo funciona. meu, não sei se você conhece o Biratã, né? Que ele faz o quebra de padrão, é só tocar na testa da pessoa, só tocar a mão na testa da pessoa que a pessoa já cai. Ele faz a quebra Não, de padrão um pouco diferente. mas nunca é assim. Ele mostrou o que ele queria mostrar, entendeu? Tipo, as pessoas já estavam em Não, ele sintonia. pergunta, você quer ser hipnotizada agora, agora rápido ou devagar? A pessoa fala rápido, ele vai, coloca a mão na testa da pessoa e cai. Sim, mas Eu não ele sei já se funciona tinha, ele assim. já tinha estabelecido tudo que precisava antes, entendeu? Também tem os vídeos, eu já postei no grupo, eu lá. Eu cheguei na Rosângela, lá no hotel que tava lá, o Despertar da Consciência de Janeiro. Eu olhei para ela, bati no ombro dela, ela, bluf. Mas por quê? Porque ela já me conhecia, estava lá, a gente faz isso também. Tem uma indução que eu faço com a água. Eu falo assim, ó, aqui tem uma água mágica, daqui a pouco eu vou tomar 3 doses. Mas ele falou que o caso dele, eu não sei, né? Eu comecei a estudar hipnose agora, comecei a ser praticante agora, estudo desde 2016, mas me tornei hipnoterapeuta agora, né? Eu não sei de muita coisa ainda. É, Ele falou que não hipnose. precisou. Hipnose é prática. Continue seguindo as aulas, Então, eu tô praticando continue. online, eu faço hipnose online, eu faço indução de Dave Elman, né? Tudo que é Show, show. indução que dá pra fazer online é só a Dave Elman, né? Na verdade, não. Na verdade, É, não. eu me falar que é só Dave Elman, que dá pra fazer Você online? já, você já entrou em transe várias vezes ou não? Quando a gente tá prestando atenção em algo, né? Abra tua câmera. Consegue abrir tua câmera? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah. Me falaram que é só indução de Dave Elman, só que dá pra fazer online? Deixa eu ver aqui, peraí. Abra tua câmera e deixa eu ver você. É, não sei se eu vou conseguir aqui, vamos ver. Aí tem gente que fala que não tem como fazer hipnose só por ligação. Eu já hipnotizei assim, várias pessoas por ligação, entendeu? Sim. Assim, só por áudio, entendeu? Uhum. Ih, cara, eu não tô conseguindo ligar a câmera, não. É, Então se prepara na próxima aula. Deixe para você abrir a câmera. Conseguiu? Deixa eu ver eu, você. Cadê você? eu tô me perdi, perdi. É, tenta deixar eu olhando você. Que o senhor vai tentar me hipnotizar? Não, eu não vou tentar nada, é você que vai fazer. Eu já Deixa passei. pra próxima aula, né? Deixa pra próxima aula que o É, senhor não então, tá dando. é disso que se trata, entendeu? Você vai aprender. Não é eu que hipnotizo e nem quero hipnotizar ninguém. É a pessoa que entra em transe, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Dave Elma Show é uma das que mais funciona para todas as pessoas, por quê? Porque ela vai levar a pessoa a um estado de relaxamento, alguns convincers, vai ter a tua modulação de voz, tem uma historinha. Ou seja, você está envolvendo um monte de sugestões junto e que vai levar a maior parte das pessoas no transe. A Isso. hipnose mais rápida, como o Álvaro é o expert, que você vê lá, tipo, muitas que ele faz, aquela leva a pessoa num nível onde a terapia, meu amigo, a terapia com o Álvaro, uma terapia equivale, às vezes, a 4, 5 sessões profundas. Por quê? Porque ele já vai direto no parasimpático, já vai direto no corpo e vai, não tem como não descarregar. Mas quer ver? Você não precisa fazer agora, tá? Mas só para você, faça brincando você com você. Depois, você aí faz você cabeça reta. Primeiro você olha o máximo que você puder para cima, tá? Faça Aham. você não vai entrar em Eu transe faço isso agora. com as pessoas, eu faço isso com as pessoas, gente. Show, isso aqui Você olha pra cima. isso aqui não é Dave Alma. O que que você está fazendo? Cansaço ocular. Ah, olha num ponto.
olhei num ponto, deixa o olho cansar. E agora vai sentindo a mão pesada. Em algum momento vai ir até tocar na tua testa e você entra num transe profundo. Não é Tem Dave gente que fica até Elman, assustado. Tem gente que quer assim, que o globo ocular some. Por que tem pessoas que o globo ocular some? Aquela bola do olho some. são as pessoas que vão mais profundo, as pessoas que provavelmente alucinam. Se viu, você acabou de me dizer que você já fez, entendeu? Então não é só Dave Elman que dá certo, entenda. Isso é muito Então, mas eu racional. faço só a Dave alma nas pessoas, assim. Assim, olha pra cima. Quando fizer uma contagem de 20 até zero, você vai perceber que cada contagem, seus olhos eles vão pesando, pesando, pesando. Ah, não, É assim que 20 eu é faço, bastante. entendeu? Esse me cansa. Mas é isso, continua acompanhando. Você está muito racional ainda. Se liberte disso. Só siga as instruções. Aham, então tem como fazer hipnose. Tem um exemplo. Mas quando a pessoa ela faz a hipnose não verbal, é só olhando para a pessoa. Assim, a pessoa já cai, porque já teve uma conversa antes. Sim, essas que você viu ali, é só que, claro, se você colocar o alvo na tua frente, ele não vai conversar com você, ele vai te levar num nível mais profundo. Só que aí requer muito estado de presença, tá, Alexandre? Você ainda tem um lapso de você acreditar que você vai controlar a situação. Não. O magnetismo, a hipnose não verbal, é você chegar no nível de você estar próximo da pessoa e apenas emanar essa sugestão como uma possibilidade. Você não quer controlar. Você não cria expectativa que algo aconteça. Você só percebe o que o corpo da pessoa vai responder. E aí você Uhum. vai conduzir ela no processo dela. Sempre que você quiser que algo aconteça, a tendência é de não acontecer. Por quê? Porque a pessoa vai se sentir invadida, acuada. Por Ah, isso a entendi. importância do rapport. Entendi. Às vezes eu dou uma gaguejada, às vezes. Não tem problema. Não tem Se eu problema. fazer a hipnose presencial, mesmo se eu gaguejar, às vezes, a pessoa ela vai entrar em transe? Não tem problema. Ela vai entrar. Você tem que estar seguro que você É porque está eu nunca fazendo. hipnotizei online, né? Quer dizer, nunca hipnotizei presencial, só online, né? Sim, mas faça mais práticas, crie momentos, né? Um dos momentos que nós estamos falando que é interessante é nas nossas vivências, né? É claro que você está longe, mas em breve a gente vai estar aí por São Paulo, BH e tal. O Rio, eu sou do Rio, né? Eu sou de Ah, Volta você é do Redonda, quem Rio. sabe você. Mas em breve nós chegamos lá também, Porque me fala que não tem como a hipnose não verbal, assim não tem como fazer online. Eu fico nessa dúvida. não, tem várias situações que tem. Aí depende de pessoa para pessoa e depende daquilo que você está mais prático, né? Mas É que o Alexandre Sim, é tem que o como Alexandre não fazer. viu, o Alexandre também não viu a aula de ontem e tem que rever essa de hoje, que vai entender bem mais. É, A é. sim. última aula com essa aqui, rever bem essa aqui do rapport, tá integrando perfeitamente todo o processo. Você Siga viu, as Alexandre? instruções. É. Você vê que com essa aula do Saulo, que incrível como ele vai integrando exatamente a parte verbal, o filme ali, ele fala, mas primeiro ele entrou em estado de presença, ele modificou o olhar dele, ele usou um tom de voz diferenciado, ele foi produzindo um rapport verbal e não verbal, que é isso que nós estamos integrando cada vez mais nesse grupo, que é o nosso processo. Tem que Isso. ter pessoas que, quando eu faço sessão online, a pessoa não consegue assim, relaxar de jeito nenhum, não consegue nem se concentrar. Você faz Eu anamnese faço, antes? eu faço as perguntas, eu tento, assim, mesmo com o problema, eu tento ser sorridente para a pessoa ter confiança em mim, sabe? Ser um Tá. cara, assim, Olha tranquilo, só, sabe? olha só, Alexandre. Todas as perguntas que você fez, são perguntas que os teus clientes também têm, tá? E Uhum. essas perguntas que você tem, elas geram insegurança. Quando gera insegurança, não Não, mas eu acontece o passo segurança rapport. para eles. Não, porque tem pessoas que falam, mas não consigo Não, nem. não, não, mas não se trata disso. Você está fazendo certo, você está aqui na aula, você está procurando evoluir, entendeu? Nós também já tivemos essas Não, a pessoa fases. falar, não consigo nem relaxar, não consigo nem. Por que que tem pessoas que têm mente assim, muito acelerada, assim, com a hipnose? Ela fazendo hipnose comigo. A pessoa que for mais racional, tá? Nós tivemos uma dessa no nossa vivência agora sábado. Ela é uma engenheira.
né? O Álvaro também é engenheiro, ela é engenheira, ela é sistematizada, né? Ela precisa ter mais informações. Então, tem pessoas que demandam uma explicação mais profunda e demandam de você demonstrar autoridade para ela, tá? Deixa eu te mostrar aqui algumas questões que Então, são. autoridade, questão da autoridade, é a voz mais firme Não, ou é, ou é a não voz só mais isso. calma? Não só isso. Veja aqui, ó. Quando você fala em voz, você está falando daquilo que o Álvaro explicou, que é a diferença entre paternal e maternal, tá? Uhum. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Tô gostando muito desse grupo. Tá show de bola. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma palestra que eu tenho quando geralmente que eu estou falando sobre PNL e falando sobre empresa, tá? Olha aqui, Uhum. ó. Regras para se tornar amigo. Veja que interessante. Você vai encontrar muito disso aqui, ó. Ó, esse é um livro para você ter de cabeceira de cama aí, tá? Isso já vai te quebrar umas objeções. Mas preste atenção nisso aqui agora, ó. Regras para se tornar amigo. Ter um vestuário com a mensagem certa para alterar o estado mental do seu cliente. Você acha que é por acaso que eu estou aqui com uma camisa, um terno, tenho um broche e tal? Eu utilizo muito isso quando eu estou em empresa. Quando eu estou nas vivências, não. Isso é outra história. Mas o meu público é da empresa. Por quê? Porque olha lá aqueles uniforminhos que estão ali na imagem ali, ó. Se o cara é um bombeiro, você sabe que é um bombeiro pelo uniforme, você sabe que é um enfermeiro, sabe que é um médico, sabe que é um policial. Autoridade, você sabe o que ele faz. Então, a maneira que você se expressa, a maneira que você se posiciona, a maneira que você se veste também gera autoridade. Isso quebra o racional da pessoa, um pouco daquilo que nós falamos nas aulas anteriores. Então, você comunica sem comunicar. Tudo isso é um emaranhado de coisas, sugestões que vêm antes, como o ambiente do meu consultório, um exemplo. Eu tenho uma poltrona que é confortável, quando a pessoa senta, eu falo, sinta o conforto dessa poltrona. Eu tenho um ar-condicionado que está virado certinho para ela. Às vezes eu Uhum. quero que ela se sinta desconfortável, então eu ponho mais gelado, depois eu ponho um pouquinho mais quente. Todos os detalhes são importantes. Ali eu coloco a maneira que complementa e a maneira que você ouve. Mas só para você ter ideia. Veja aqui rapport aqui, ó, nessa cena aqui, ó. Olha só, dois presidentes, duas nações importantíssimas. Perceba que aqui há rapport, ó, conexão. Estão em gestos, as pernas estão abertas, certo? Perceba Uhum. nessa segunda cena. Alguma coisa acontece, os pés já estão quase cruzados aqui, as mãos cruzadas para cá e ó, a expressão labial. São Isso. leituras. Pode falar, Álvaro. Entendeu? Então, tudo isso aí você precisa trabalhar em você, tá? Ó, aqui, tá invadindo, ó, ele tá puxando para o campo dele o cumprimento. Aqui, tá vendendo um automóvel ou uma casa. O cara está interessado, mas a mulher não. Por quê? Linguagem não verbal. Eu percebo meu cliente. Se eu fosse eu aqui, ó, eu ia olhar para esse cara. Provavelmente esse vendedor tá dando ênfase no argumento do cara, talvez falando da roda do carro, do motor, mas a mulher queria um porta-mala e um volante macio. E ele não prestou atenção. Então, assim, quando eu fizer a sessão, assim com a pessoa, eu não devo falar com a voz assim, calma? Tem que falar com a voz mais firme? Não, Igual tu fala agora? não se preocupe com a voz. A voz você vai modular de acordo com a situação. Você se preocupe com tudo que eu estou te mostrando aqui, tá? Uhum. Veja a aula, de novo, você está muito no racional. Volte a fita, assista, volte o vídeo depois, assista os detalhes. Olha aqui, ó, linguagem não verbal. Aí a mulher está do lado direito. Quem que decide nessa situação? A mulher. Para quem que o vendedor está dando autonomia? Para o homem. Vai fechar negócio? Não. Por quê? Porque não prestou atenção no que vem antes. O que vem antes é importante do que vem depois. Comece a prestar atenção no que na linguagem não verbal do teu cliente. Por que que ele não está entrando em trânsito? Tem um padrão, tá? Preste atenção em tudo isso. Isso tudo faz parte, tá? Mas continue acompanhando a gente, que nós vamos ter outras aulas, a gente vai entrar em Eu já mais fiz já ferramentas. diversos cursos, sabe? Já fiz já diversos cursos de hipnose. Eu não pretendo fazer mais, não, porque
Porque a única coisa que eu vou fazer aí um dia, se for presencial, né? Só hipnose não verbal, porque o resto eu já, né? Eu, eu sei macete de tudo um pouquinho. Eu não sei tudo, mas eu sei mais ou menos como que Show. funciona, né? Mais ou menos, né? Pratique, pratique, tá? Vamos abrir agora para mais alguém. Se alguém tiver mais perguntas, se não tiver pergunta, vamos ver aí. Então, no caso do Bira, você acha que ele fez o preparo com a pessoa antes? Acho não, eu tenho certeza. Esse é o nosso dia a dia, o meu dia a dia eu e do Álvaro aí nas Não, porque vivências. ele falou que Ah, não tem como, não. Ele falou que. Ele pergunta pra pessoa: é. você quer ser hipnotizada assim, rápido ou devagar? Ô, Alexandre, eu vou responder isso aqui porque interessa para muita gente esse pequeno comentário meu. Ah, ok, Ele, obrigado. ele é mais profundo. O Bira, quando ele convidou a pessoa, em primeiro lugar, já estava metade hipnotizado porque sabia que o Bira fazia assim, então ele tinha autoridade. Segundo, ele leu, ele percebeu a resposta não verbal das pessoas, que ele pegou na mão, ele tocou no ombro, ele já viu a tensão do corpo dela, ele viu a temperatura da mão, que é semiótica. Isso, é. Ele fala Então, mesmo. então não foi que ele fez isso, ele viu que o cara estava preparado, esperou a hora, enrolou a câmera, foi para lá e para cá, ele gerou a tensão, o cara já estava hipnotizado, só faltava dar o tombo. Então não foi, Ah, então não entendi. foi só ele derrubou, ele preparou o ambiente, esperou as respostas fisiológicas e fez isso, mas ele não precisou conversar, porque a pessoa já foi lá para fazer isso. Então cada caso de cada pessoa. Então ele fala, quando gera expectativa. É, mano, é mais do que isso. Ele cria toda uma resposta fisiológica, por isso que é um estudo completo e a gente está dando aqui cada vez mais informações. Então, daí você falou, não, ele foi lá rápido ou devagar. Não foi essa pergunta que fez o cara entrar em transe. A pessoa já estava em pré-transe e ele esperou as respostas. Só para dizer que a gente também faz isso. Às vezes a gente está lá na vivência, não está na hora daquela pessoa ir lá, a gente espera um pouco mais, Aí ele que a fala gente que tem ninguém acredita nele, assim, quando fala que hipnotiza a pessoa rápido. Que muitos hipnólogos têm dúvidas sobre ele, sabe? Mas o que eu quis deixar com isso é que tem elementos que ele faz, só que você não tinha prestado atenção, por isso que você tem que estudar, porque ele também está usando esses elementos. É, Aham. é disso que nós estávamos falando. O que vem É, antes é o Da mão melhor. O que vem também, na mão depois. gelada, né? Mão Tudo são gelada, os não é isso? sinais, estado de presença, entendeu? E outra, Ah, eu e o Álvaro tiramos a dor, o que, Álvaro? Naquelas mulheres que estavam lá em 3 segundos. Hipnose rápida, entendeu? Tipo, mão colada, né? Tipo, acontece a todo momento. Então, tipo, o nível de rapport da autoridade. É rapport da autoridade. A pessoa tem que se sentir é, segura. quando eu faço hipnose em alguém, depois eu vou pra parte terapêutica e depois eu vou pra brincadeira, né? Só pra pessoa. Nossa, eu vejo que a pessoa ela cola mesmo os olhos, sabe? Eu fico assim, É, até assustado. tome cuidado na clínica com as brincadeiras. Eu também já tive essa fase, estou falando por experiência própria, tá? Pessoas Não, que eu faço sério, assustam, mas né? depois que tem que termina a parte terapêutica, eu vou falar, eu vou mostrar pra você que como a sua mente é poderosa. Isso que eu falo pra pessoa, sabe? Mas tome cuidado com isso aí, tá? E siga as aulas, vai ter bastante coisa interessante, principalmente para a tua terapia, tá? É Beleza, porque, pessoal? Tem cuidado, mais como alguém que tem assim? dúvida aí? Não me explica isso aí, cuidado. Agora eu fiquei meio preocupado agora. Com o quê? Não, o senhor falou cuidado, assim, mas qual o risco que pode haver? Assim, cuidado Ó, o com. risco dela se sentir invadida, dela não se sentir segura, dela não ter entendido todo o processo, você fala para ela colar o olho, ela cola o olho, ela vai se afastar de você. Ela vai tentar abrir, não vai Ah, conseguir, ela vai se assustar, entendeu? tem Acontece, gente, já tem gente que se aconteceu assusta mesmo. comigo, aconteceu em evento. Teve uma vez, a mulher só chegou para mim e falei, fecha seus olhos, eu vou te demonstrar. Ela fechou os olhos e não conseguia abrir na hora porque ela já estava hipnotizada. E aí ela se assustou, ela ficou com medo de mim. Não é essa a intenção é que seja Ah, então não vou prazeroso. fazer muito mais isso mais não. Clínica é clínica, tá? Como que você quer se posicionar, tá? Tome cuidado com isso. Não que você não pode fazer, você faz o que você quiser, tá? Pega isso que você está vendo nosso aqui e molda. Nós estamos falando aí de horas e horas aí de consultório, tá bom? Mas fica com a nossa boa intenção, tá? Aqui tudo que nós falamos não é regra por regra, tem que ser. Pegue isso, olhe um outro, compare e aí tire a tua conclusão, tá bom? Ok, obrigado, hein?
Nada. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Joia, então acho que podemos encerrar por aqui, né? Aí agradeço a presença de todos, tá? Nos vemos aí na próxima aula do Álvaro aí, tá? Um forte abraço. Um Vou deixar o chat abração, muito aberto um obrigado, hein? pouco lá e daí depois eu subo a aula, tá bom? Até mais. Ok, até mais. Obrigado.